21, versos 17 a 19. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Nós estamos estudando a vida do profeta Elias, a história de Acabe, e temos visto como os tempos mudam, algumas coisas aparecem diferentes, mas muitas dessas são iguais. Podemos ver a maldade humana, podemos ver Deus cuidando de todas as coisas por intermédio do seu profeta. E nós vimos algumas coisas até hoje. Desde lá do capítulo 16, quando começa o reinado de Acabe, seu casamento com Jezabel. Vimos o primeiro momento em que Elias aparece, prediz grande seca, corvos o sustentam. Depois Elias vai para a casa da viúva em Serepta. Elias se apresenta diante de Acabe, foi o momento em que ele vai reunir os profetas de Baal no Monte Carmelo. Depois vemos Elias, que havia orado para não chover, agora ele ora para que chova. Depois vimos que Jezabel, assim perseguindo o profeta Elias, o ameaçando de morte, ele vai até o Monte Horebe. Ali ele recebeu uma nova revelação, podemos dizer assim, de Deus, se fortaleceu para continuar a sua tarefa. E aí vimos a vocação de Eliseu, foi onde nós paramos na semana passada. Rapidamente, só relembrando a semana passada, vimos nesta vocação de Eliseu, 1 Reis 19 a 21, que Deus tem um povo, Deus sabe quando chamá-lo, e no momento em que Elias já está para terminar o seu ministério, Deus fala para que ele escolhesse assim, viesse a passar, digamos assim, esse ministério para Eliseu. E aí nós estudamos nesse tópico sobre aquele que busca outros para servir ao Senhor e aquele que responde ao chamado, seja de Deus diretamente ou seja de outros. Todos esses dois homens foram servos de Deus, se colocaram como servos, como seu propósito de vida. E nós precisamos aprender a servir a Deus, no momento que estivermos trabalhando ao mesmo tempo, resgatando e trazendo pessoas para servir juntas e também passando esse bastão, digamos assim, para outros continuarem o ministério. Ainda vimos no capítulo 20 de 1 Reis, Acabe derrota os sírios. É um capítulo um pouco maior, mas em resumo é aquela história de Ben-Hadad contra Acabe. Ben-Hadad é o rei da Síria. Ele vem com uma mensagem a Acabe dizendo: tua prata e o teu ouro são os meus, as tuas mulheres, os seus melhores filhos, seus filhos são teus, são meus. Ou seja, que ele iria governar, que ele iria tomar posse ali do rei, do reinado de Israel.
Acabe, no primeiro momento, disse: eu sou teu e tudo que tenho é teu. Mas como Ben-Hadad aumentou a exigência, Acabe rejeita a proposta. E ele recebe a visita de um anjo de um profeta que fala que ele iria vencer a batalha. Então, em resumo, nós vimos aqui um homem como Ben-Hadad que confiou no seu exército numeroso, desafiou a Deus e foi derrotado. Foi derrotado 2 vezes. Da primeira vez, nós vemos aqui ele, Ben-Hadad, né, falando contra ao Senhor, né, falando que ele iria ganhar a batalha. 1 Reis 20, 10 e 11. Faça-me os deuses como lhes aprouver, se o pó de Samaria basta para encher as mãos de todo o povo que me segue. Ou seja, ameaçando, dizendo que ele iria vencer facilmente. Acabe disse: não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Falando que ele estava querendo se exaltar demais. Numa segunda batalha, nós vemos novamente o Ben-Hadad desafiando o Senhor. 1 Reis 20, 28. Porque os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou Deus. E nós vimos então Ben-Hadad confiando no seu exército, confiando na sua força, mas principalmente desafiando o Senhor em 2 momentos. E a batalha é vencida por Acabe, não porque Acabe merecia alguma vitória, era um rei mau, mas porque Deus foi desafiado nessa batalha. Vimos aqui também que Acabe, no lugar de matar Ben-Hadad, faz aliança com ele. Isso na segunda batalha, quando Ben-Hadad foge e depois procura Acabe. E ele fala: você é meu amigo, e faz aliança com ele, quando deveria matar o Ben-Hadad. Vimos também, capítulo 21, Nabote recusa vender sua vinha a Acabe. E aqui nós vimos esses tópicos: a transgressão às leis de Deus, cobiça, falso testemunho, homicídio e roubo, que é o resumo da história. Cobiça: eles tinham tesouros, tinham reis, tinham reinados, tinham casa e queriam a tal da vinha do Nabote. Falso testemunho: Jezabel criou uma mentira para assim levar aquele homem, né, à morte, Nabote à morte. Aí vem o tópico homicídio, né? Acusações falsas, ele foi morto. E depois de morto, o roubo. Ninguém da família havia sobrevivido para herdar a terra, Acabe sentiu-se no direito de tomá-la. E aí nós chegamos no nosso texto que lemos hoje, parcialmente, vamos ler o restante, nessa passagem de 1 Reis 21, 17 a 29. Nós vimos que Elias estava desaparecido até agora, né? Vimos outros profetas falando com Acabe. E neste momento, Elias reaparece. O texto diz: veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança. Diz-lhes a mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu mesmo. Já na cena anterior, por Acabe fazer uma parceria com Ben-Hadad, ele já é ameaçado de morte. E agora, mais uma vez, por ter tomado a vinha de Nabote, ele novamente é sentenciado. E não foi só por essas coisas, né? Por tantas coisas más que ele havia feito. Eu quero tirar 3 lições dessa passagem, que nós estamos divididos em 3 partes.
Essa frase que está escrita em cima é a primeira lição. O verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta. Repare que nós podemos ver aqui um profeta que ouve a voz do seu Senhor. Veio a palavra do Senhor a Elias, e ele ouve essa palavra. É um chamado, dispõe-te para encontrar com Acabe. Mais uma vez, né? Que dificuldade encontrar com Acabe, tantos problemas já tiveram com Acabe. Não só ouve a voz do Senhor, mas obedece o seu chamado. Elias foi até Acabe e falou a Acabe exatamente o que o Senhor havia mandado. Falar-lhes-á dizendo, depois lá, dir-lhe-ás mais. Esse é o verdadeiro profeta. No capítulo 22, que nós não vamos estudar hoje, mas aqui no capítulo 22, tem aqui a partir do verso 5, as profecias falsas, as profecias dos falsos profetas. Aqui entra um novo personagem, Josafá. Josafá era rei de Judá, ele tinha amizade com o rei de Israel. Uma filha de Acabe era casada com o filho do Josafá. E aí o que acontece? Nesta amizade, Acabe pede para ele ir junto a uma guerra. Josafá aceita, mas com uma ressalva. Primeiro, consulta a palavra do Senhor. Acabe consulta 400 homens, que eram profetas vendidos, profetas chamados de falsos profetas. E esses falaram, vai, você pode ir, você vai ganhar a batalha. Acredito que Josafá sabia muito bem que estava errado, alguma coisa estava errada, e fala, não tem um profeta verdadeiro aí, não tem um profeta de Deus aí? E Acabe diz, tem um, mas eu não gosto dele, porque ele só profetiza o que é mal. Só fala a verdade, né? O que vai profetizar para um Acabe? Esse profeta é Micaías, e ele fala, eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca dos teus profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. Essa passagem dava bem para a nossa aula de cedo, para quem estava aqui, né? Mostrando o propósito de Deus, até mesmo no sentido de utilizar o ímpio para fazer certas coisas. Então Elias falou, olha, Micaías falou, você vai perder a batalha. Existem falsos profetas, mas nós somos chamados a ser um verdadeiro profeta. Hoje nós somos profetas não como o Antigo Testamento, como existia os profetas no Antigo Testamento, mas nós somos chamados como profetas, temos um chamado para pregar a palavra e levá-la como ela é, e está cada vez mais difícil ser profeta no mundo de hoje, principalmente quando muitos que deveriam ser verdadeiros profetas estão deturpando a palavra. Vemos hoje os chamados liberais, né? Pessoas que falam que tem que atualizar a Bíblia aí para a versão 2024, e nós sabemos que nós devemos pregar a palavra, independente do tempo, com verdade, obedecer ao Senhor. A segunda passagem, o segundo tema, é amizade de Deus. 1 Reis, capítulo 21, a partir do verso 20. Perguntou Acabe a Elias, já me achaste inimigo meu? Já me achaste inimigo meu? Respondeu ele, achei-te, porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal perante o Senhor.
Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Por causa da provocação com que me iraste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentre os muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que é mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Vimos então, Deus chamou o profeta Elias e diz: vai até o Acabe e leva uma mensagem para ele. E aqui nós estamos vendo o encontro dos dois. O verso 20, Acabe não recebeu muito bem. Chamou de quê? Inimigo meu. Em uma outra oportunidade, Acabe chamou Elias de perturbador de Israel. E a resposta de Elias foi direta: achei-te por quanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Por que a palavra de Deus vem com acusação contra Acabe, vem com maldição contra Acabe? Porque Acabe se dispôs a fazer o que era mal perante o Senhor, a lutar contra o Senhor. E nós vimos aqui o tema amizade de Deus, ou seja, ele chama-se inimigo de Elias. Na verdade, ele é inimigo de Elias e inimigo de Deus. Ele preferiu ser amigo do mundo. Ele preferiu Jezabel. Olha lá o verso 25. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Ele era o rei de Israel, era alguém que deveria cumprir as promessas de Deus, ser bênção, com a ajuda de um profeta ainda. Mas ele ouviu Jezabel, ele foi amigo de Jezabel, inimigo de Elias, amigo do mundo, amigo das suas próprias paixões, do seu próprio pecado, desfrutou os seus prazeres, seus interesses pecaminosos e egoístas, e aqui ele está recebendo o julgamento. Nós somos chamados a ser amigos de Deus. Tiago 2,23, falando sobre Abraão, diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Acabe só conseguia acreditar lá nos profetas mentirosos. Um profeta de Deus, ele mandava prender e falava: ele fala mal contra mim. Acabe preferiu ouvir o seu próprio coração, não teve fé. Tiago 4,4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É um alerta muito sério para nós. Nós devemos entender que nós temos que ter boas amizades, que nós
devemos tomar cuidado com os relacionamentos, cuidado com as pessoas, com as ideias que esse mundo tenta nos passar, e cuidado com as coisas do mundo também. Ah, não, eu não tenho um amigo do mundo, mas você talvez é amigo do próprio mundo em si, né? Das coisas desse mundo, e é inimigo de Deus. A terceira parte, que eu chamei aqui de efeitos da misericórdia. Verso 27 a 29. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Acabe, ouvindo essas palavras, que nós lemos há pouco, sobre a sentença de Deus, palavras duras, nós não vamos falar aqui os detalhes, né? Mas ele falou contra ele, falando sobre como seria a sua morte, falou como seria a morte de Jezabel, seus filhos iriam sofrer as consequências do seu pecado. E aqui nós percebemos um Deus misericordioso. Digamos aqui, este arrependimento de Acabe foi verdadeiro. Agora não significa que por ele se arrepender nesse momento, ele estaria alterando o juízo de Deus, pois este era mau. E sabemos que o arrependimento do ímpio dura pouco tempo, né? Daqui a pouquinho está lá, Acabe novamente, como nós veremos quando lermos aqui na sequência o capítulo 22. E eu queria falar sobre esses efeitos da misericórdia de Deus. Acabe então se arrepende, o Senhor vê o coração, vê que era verdadeiro aquele arrependimento e aceita essa humilhação, fazendo o quê? Ele não cancelou o julgamento, ele adiou até o início do reinado de Jorão, filho de Acabe. Acabe foi morto no campo de batalha, os cães lamberam seu sangue, como foi predito. Jezabel, lá, ela morre também, empurraram ela lá do palácio, de uma janela lá, ela caiu lá embaixo. Morreu, seus filhos morreram. Mas aqui, esse arrependimento retarda, ameniza a ira. É um tema que faz parte do nosso estudo de quarta-feira, que nós estamos falando sobre a graça especial, a salvação, a ordem da salvação, a nossa vida. Mas nós temos também algo que nós chamamos de graça comum, que é o que acontece com o ímpio. Você já parou para pensar por que o ímpio não morre imediatamente? Porque Deus vem com a sua graça e dá tempo para esse ímpio, mesmo para que ele ouça, para que ele perceba a voz de Deus, mesmo ele não se convertendo. Quantas vezes a gente sabe que o ímpio é abençoado, a chuva cai sobre maus bons. É a forma da graça especial. O ímpio, muitas vezes, ele tenta, né, mudar de vida e ele é abençoado daquela forma. Não compete a nós entender por que Deus salva esse, por que Deus salva aquele, mas é assim que a gente entende na palavra de Deus. E os efeitos da misericórdia, se esses efeitos da misericórdia, eles
até foram bons para Acabe, um homem tão mau, né? Percebemos o quanto Deus é misericordioso para conosco, que participamos dessa graça de Deus. A misericórdia é uma bênção nas nossas vidas, é o cuidado de Deus nas nossas vidas, é aquilo que nos dá esperança, vontade de continuar. É pela misericórdia que nós somos perdoados. E o que é perdão de pecados? É você poder lançar aquele peso do pecado à distância, você poder carregar em paz, levantar a cabeça em paz, sentir purificado. Essa é a ação da misericórdia de Deus. Tem um texto de Paul David Tripp que fala a respeito da misericórdia e diz: estou diante de ti com ombros caídos e mãos vazias. Eu me aproximo de ti sem justificativas ou palavras para oferecer a minha defesa. Quando nós chegamos diante de Deus, nós não chegamos explicando. Isso a gente faz diante do homem, né? Você teve um problema com alguém, você vai, pensa, o que eu vou explicar, o que eu vou pedir perdão, o que eu vou mostrar o meu ponto de vista. Não, diante do Senhor você chega e admite seus erros. Ele diz ainda: estou convicto da duplicidade do meu coração, do erro das minhas escolhas e das minhas falhas de comportamento, mas não tenho temor, porque me coloco diante de ti com um argumento, com um rogo. O argumento é suficiente. E que argumento é esse? A tua misericórdia. Eu me coloco diante do Senhor com um único argumento: a tua misericórdia. E aí ele diz: a tua misericórdia é meu descanso, a tua misericórdia é minha esperança, é tudo o que preciso. A tua misericórdia me diz que tu ouvirás, me diz que tu agirás, me diz que tu perdoarás, me diz que tu me restaurarás, me diz que tu me fortalecerás. Diante da palavra do Senhor, diante do que o Senhor fala conosco, nós devemos nos humilhar, nós devemos não somente nos humilhar, nos entristecer, mas descansar na misericórdia de Deus para nós. Um verdadeiro profeta, profeta Elias, ele ouviu a voz do Senhor, obedeceu o seu chamado e proclamou a verdade. Nós devemos ouvir a voz de Deus, estar abertos para proclamar a verdade sem nenhuma restrição, sem nenhum medo. Acabe, inimigo de Deus, pois ele era inimigo de Elias, pois ele era amigo de Jezabel. Nós devemos ser amigos de Deus e não amigos do mundo. Devemos ter amizades que nos levam para o Senhor e devemos ser amigo das coisas boas que fazem parte do reino do Senhor, pautados na misericórdia do Senhor. Não trarei mal nos seus dias, foi a palavra a Acabe. O arrependimento do ímpio retardou e amenizou a ira de Deus, não cancelou o juízo. Nosso arrependimento, pela graça e misericórdia do Senhor, nos salvou e nós podemos descansar nessa misericórdia. Nós podemos ter paz na misericórdia. Qual é o único argumento que devemos chegar diante de Deus? É a sua misericórdia. É o argumento suficiente. Vamos colocar em pé, irmãos, nós vamos orar
ao nosso Deus nesse momento. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor Deus tem nos ensinado, nos fortalecido, ó Pai, através dos estudos de histórias que aparentemente estão distantes, estão longe de nós, mas os profetas falam hoje, ó Pai, porque é o Senhor que fala conosco, e assim nos ensina lições, tantas lições quando lemos a Tua palavra. Ó Deus amado, que o Senhor Deus nos abençoe a aplicar aquilo que aprendemos nessa noite e também ter esse desejo de ler com paciência, com detalhes a Tua palavra, para ouvirmos mais a Tua voz, para sermos exortados por Ti, para sermos, ó Pai, abençoados por Ti. Obrigado, Pai, por mais esse momento, que o Senhor nos abençoe e nós oramos em nome de Jesus. Amém.